Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Passei os últimos dias a contemplar, com uma mistura de fascínio e repulsa, as manifestações antissemitas que varrem as universidades americanas. Digo antissemitas e não foi por acaso. O pretexto pode ser o apoio à causa palestiniana ou, em alternativa, a condenação do governo de Israel pelas suas ações militares na faixa de Gaza. Mas então acontece a inevitável metamorfose. O que começa por ser uma crítica legítima acaba por degenerar na mais persistente forma de ódio que a humanidade já conheceu. O problema destes mancebos não é Israel. São os judeus, todos os judeus, em especial aqueles que frequentam a mesma universidade. É isso que justifica as ameaças, os insultos, as perseguições e os bloqueios aos colegas judeus. O que virá a seguir? A obrigatoriedade de se identificarem com uma estrela de David? Agressões físicas? Homicídios? O céu é o limite. O inferno também. Mas o que é um antissemita? E como identificar um, mesmo que o próprio não se reconheça como tal? Existem 5 comportamentos típicos que permitem aferir o grau de antissemitismo de alguém no presente contexto. O primeiro comportamento é estabelecer comparações entre nazis e israelitas do género: o exército de Israel faz aos palestinianos o que os nazis fizeram aos judeus. Deixemos de lado as diferenças de intenção e escala. E deixemos de lado aquele antissemitismo secundário de que falava Theodor Adorno, a propensão para transformar as vítimas do nazismo em novos nazis como forma de expiarmos a nossa tão grande culpa pelo Holocausto. A comparação entre nazis e israelitas só faria sentido, por mínimo que fosse, se os nazis tivessem respondido a um ataque brutal de uma organização terrorista judaica na década de 30, provocando milhares de mortes na retaliação. Como isso não aconteceu, invocar o Holocausto para a guerra em curso é uma confissão de antissemitismo primário. O segundo comportamento é responsabilizar os judeus, todos os judeus em todas as partes do mundo, por eventuais crimes ou abusos do exército de um país em particular. No fundo, é diluir a responsabilidade de alguns na raça como um todo. Soa familiar? Mal comparado, seria como perseguir qualquer muçulmano pelos crimes de guerra cometidos na Síria ou no Iêmen. Só antissemitas fazem este tipo de confusão. O terceiro comportamento é falar incessantemente de paz, sem nunca referir os reféns que o Hamas mantém em cativeiro. É um must da prosa sentimental e pornográfica que se publica por aí. O humanista clama pelo fim do conflito, mas não pela devolução dos inocentes, vivos e mortos, que permanecem em Gaza. Porquê? Porque os reféns são judeus e o antissemita não gosta de judeus. O quarto comportamento está no currículo do próprio antissemita. Ele dedica ao conflito israelo-palestiniano uma atenção e uma obsessão que não concede a nenhum outro conflito global. Dos seus lábios ou da sua caneta nunca houve uma linha sobre os uigures na China ou os rohingyas em Myanmar. Excetuando os especialistas que, por dever de ofício, se debruçam sobre Israel, o interesse amador e exclusivo por um só conflito onde existem judeus é uma revelação de antissemitismo. Por último, podemos ficar pelas palavras recentes do Presidente da República sobre a importância de pagar os custos pelos erros e abusos da nossa história. Não aplaudo a ideia. Reconhecer crimes passados ou devolver objetos fruto da rapina é uma coisa. Honorar os presentes por atos que não são da sua lavra é uma inversão perigosa dos valores de autonomia e responsabilidade que sustentam uma democracia liberal. Mas se um progressista aplaude a ideia de Marcelo, convém perguntar se ele concorda também que essas indemnizações sejam extensíveis aos descendentes de judeus que Portugal perseguiu e expulsou há 5 séculos. Muitos desses descendentes estão atualmente em Israel e a mera concessão de nacionalidade não basta. Se o progressista desconversa, ou mostra relutância, ou invoca clichês antissemitas, por exemplo, os judeus não precisam de dinheiro, o teste do algodão, mais uma vez, não engana.
Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.